Olá a todos, alunos do SEJA, sejam todos bem-vindos. Vamos dar continuidade à videoaula de matemática referente à atividade 2, parte 2. Na primeira parte dessa videoaula, vimos a unidade de medida de comprimento, que tem como unidade padrão o metro. Nessa segunda parte, falaremos da unidade de superfície ou área de uma região. Bom, a medida de comprimento ou distância corresponde a uma medida em uma dimensão. Logo, quando falamos em área de uma superfície, estamos nos referindo a duas dimensões. Então, para compreender melhor esse conceito, vamos citar como exemplo o quadrado. Então, o quadrado corresponde a uma figura geométrica de 4 lados iguais e possui duas dimensões, a dimensão do comprimento e a dimensão da largura, de forma que a unidade de áreas corresponde ao metro quadrado, Ou seja, a área de um quadrado, considerando um quadrado de comprimento 1 metro e largura 1 metro, a área corresponde ao produto dos lados, a multiplicação dessas duas dimensões. Então, multiplicando a dimensão do comprimento pela dimensão da largura, teremos a área como sendo 1 metro vezes 1 metro, que corresponde a 1 metro quadrado. De forma que a área corresponde a toda a região interna do quadrado. Então, calcular a área de uma superfície nada mais é do que contar quantos quadradinhos de lado 1 metro por 1 metro cabem dentro desse quadrado maior, dentro dessa região. Então, no caso aqui, temos também um quadrado maior subdividido em vários quadradinhos de 1 metro. Então, determinar a área dessa região quadrada é contar quantos quadradinhos tem no total dentro desse quadrado maior. Então, isso pode ser feito de várias formas, Você vai contando de um por um, ou você descobre aqui o tamanho das dimensões desse quadrado maior. Então, se nós contarmos aqui essa dimensão, nós temos 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui nós temos 5 quadradinhos de lado 1 metro. E na dimensão da largura também temos 5 quadradinhos de lado 1 metro. Então, calcular a área dessa região, basta multiplicar as dimensões, basta multiplicar os seus lados. Então, a área do quadrado é lado vezes lado, então teremos 5, que é a quantidade de quadradinhos de uma dimensão, vezes 5, a quantidade de quadradinhos da largura, vezes 1 metro quadrado, que é a área de um quadradinho desse. Então, a área dessa superfície seria 25 metros quadrados, que significa dizer que nessa região cabem 25 quadradinhos de área 1 metro quadrado. É importante compreender que em um quadrado de lado 1 metro de comprimento por 1 metro de largura, ao traçarmos uma reta de um vértice para o outro, traçarmos a diagonal desse quadrado, ligando seus vértices, estamos dividindo esse quadrado ao meio. Teremos duas regiões, que cada região corresponde à metade da área do quadrado. De forma que calcular a metade de alguma coisa, basta dividir essa coisa por 2. A metade de um número é esse número dividido por 2. Então, a metade da área de um quadrado de 1 metro de comprimento por 1 metro de largura corresponde a essa área dividido por 2. Como a área desse quadrado é 1 metro quadrado, já sabemos, Então, a metade de 1 metro quadrado é 1 dividido por 2, que corresponde a 0,5. Então, 0,5 corresponde sempre o valor da metade. Então, significa dizer que essa região em cinza corresponde a uma área de 0,5 metros quadrados. Outro conceito que é muito importante que o aluno compreenda é o conceito de perímetro.
Então, de forma geral, o perímetro corresponde à soma dos lados de uma figura geométrica. Como nesta aula estamos dando ênfase ao quadrado, então o perímetro de um quadrado é a soma dos lados do quadrado. Então, temos aqui um quadrado, onde cada quadradinho tem lado 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. Então, é possível determinar quanto vale o lado do quadrado maior. Cada trechozinho dessa distância corresponde a 1 metro. Então, esse lado corresponde a 5 metros. Como é um quadrado, todos os lados são iguais. Então, temos 5 metros nesse outro lado, 5 metros nesse lado e 5 metros nesse lado. De forma que esse quadrado é composto por 4 lados de 5 metros. Então, o perímetro desse quadrado nada mais é do que somar esses 4 lados. Então, a soma seria 5 mais 5 mais 5 mais 5, ou seja, o 5 somado 4 vezes. Então, o perímetro desse quadrado corresponde a 20 metros. Então, como podemos observar, a unidade de perímetro é a unidade de comprimento, é só metro, não é metro quadrado. Então, é muito importante que o aluno não confunda os conceitos de área e perímetro. Área, 2 dimensões. O perímetro não, é uma medida em apenas uma dimensão. É a soma dos lados da figura geométrica. Vamos ver então alguns exemplos que tratem do assunto que acabamos de estudar. Então temos aqui esse exemplo que diz qual a área da região pintada em cinza em destaque na figura. Então temos aqui um quadrado, porém apenas alguns quadradinhos estão pintados de cinza. E ele quer saber quanto vale a área dessa região pintada em cinza. Bom, como já definimos, a área nada mais é do que contar os quadradinhos que compõem a figura. Então basta contar quantos quadradinhos temos aqui pintados em cinza nessa região. Então, começando aqui dessa região, temos o quê? 2 quadradinhos, né? Lembrando que cada quadradinho tem 1 metro de comprimento por 1 metro de largura. Então, a área de um quadradinho é 1 metro quadrado. Cada quadradinho mede 1 metro quadrado, né? Então, aqui temos 2 quadradinhos. Nessa linha temos 4. Nessa outra linha temos mais 4. E nessa linha temos 3 quadradinhos. E nessa última linha aqui temos apenas a metade de um quadradinho, como já explicamos, né? Então aqui nós temos 0,5, metade da área de um quadradinho. Então, para descobrir qual a área dessa região pintada em cinza, basta somar esses valores. Somar quantos quadradinhos tem cada linha aqui dessa figura. Então, fazendo isso, a área seria 2 mais 4 mais 4 mais 3 mais 0,5, que é a metade da área desse quadradinho. Então, somando tudo, temos 2 mais 4, 6, 6 mais 4, 10, 10 mais 3, 13, 13 mais 0,5, 13,5 metros quadrados. Então, a área da região pintada em cinza corresponde a 13,5 metros quadrados. Bom, esse exemplo trata do mesmo assunto do exemplo anterior, mas o diferencial é apenas que nessa figura temos 2 regiões com a metade de um quadradinho, né? Essa região corresponde à metade de 1 metro quadrado e essa outra região corresponde à metade do metro quadrado. Então, é a mesma pergunta, qual a área da região pintada em cinza em destaque? Então, ele quer a área apenas dessa região aqui. E vamos contar os quadradinhos. Então, aqui em cima eu tenho 2 quadradinhos medindo metade de 1 metro quadrado. Então, estou somando 2 metades, não é isso? 0,5 mais 0,5. A soma de 2 metades corresponde a uma região completa, uma região inteira. Então, meio metro quadrado mais meio metro quadrado resulta em 1 metro quadrado. Então, essa soma dessas 2 metades corresponde a 1 inteiro, né? 0,5 mais 0,5 igual a 1. Então, 2 regiões com a metade corresponde a
1 metro quadrado. Nessa outra linha temos 2 quadradinhos. Nessa terceira linha também temos 2 quadradinhos pintados em cinza. Então, a área dessa região pintada em cinza corresponde à soma dos quadradinhos aqui em cada linha, né? Então, aqui temos 1, meio mais meio dá 1, mais 2 mais 2. Então, 1 mais 2, 3, 3 mais 2, 5. 5 metros quadrados. Então, o importante é que o aluno diferencie essa região. 2 metades corresponde a 1 inteiro. 3 metades corresponde a 1 inteiro mais 1 metade. E assim sucessivamente, né? Esse próximo exemplo trata do perímetro, né? Então, ele diz, observe a figura abaixo, quantos metros é necessário para cercar toda a dimensão da região em destaque. Então, ele vai tentar cercar toda essa região em destaque aqui em cinza, né? Então, quantos metros de cerca ele vai utilizar aqui, né? No caso, calcular quanto ele vai cercar, nada mais é do que calcular a medida de uma volta nessa região, né? É sair de uma posição e circular toda essa região e retornar para essa mesma posição, como se fosse uma volta. E isso corresponde ao perímetro, é medir essas laterais aqui dessa região. Então, basta contar quantos lados do quadradinho de 1 metro tem nessa figura. Então, vamos supor aqui, né? Aqui já temos 1 metro nessa dimensão. Aqui mais um tracinho, 2 metros. Aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ou seja, para cercar, né, para dar uma volta completa na lateral dessa região, é necessário 20 metros. Ou seja, o perímetro dessa região corresponde a 20 metros. Outro problema que vamos estudar seria esses tipos de questões, onde o aluno tem que interpretar a leitura da questão, né, que envolve esse assunto de transformação de unidades. Bom, então a questão diz, uma criança ao nascer tinha 48 centímetros. Atualmente, com 10 anos, essa criança tem uma altura de 1,25 metros. Quantos centímetros cresceu essa criança? Bom, então a primeira situação é transformar de metro para centímetro. Por quê? Porque a resposta pede o resultado em centímetros. Quantos centímetros? Então, temos que transformar de metro para centímetro. Então, como já vimos, para passar de metro para centímetro, basta multiplicar por 100. Então, o valor em metros é 1,25. Então, 1,25 metros vai ser igual a 1,25 vezes 100. Como o número tem 2 casas decimais depois da vírgula, e o estamos multiplicando por 100, que tem 2 zeros, significa que esses 2 zeros eliminam essas 2 casas decimais. A vírgula se desloca aqui 2 casas. Consequentemente, o número passa a ser 125, ou seja, os 2 zeros eliminou a vírgula, né? Então, 1,25 metros corresponde a 125 centímetros. Mas ainda não é a resposta. A pergunta é quantos centímetros cresceu a criança. Então, se ela nasceu com 48 centímetros e hoje ela, com 10 anos, tem 125 centímetros, quanto ela cresceu? Basta realizar uma subtração da altura, né, do tamanho da criança com 10 anos, menos o tamanho da criança quando nasceu. Então, corresponde a uma subtração 125 menos 48. Então, podemos arrumar aqui, né? 125 menos 48, já aprendemos a fazer essa subtração, né? Temos 5 menos 8, não é possível subtrair, porque o 5 é menor do que 8. Então, usamos o artifício, passa a ser 15, 15 menos 8 é 7. Então, botamos o 7
e vai 1 para o número aqui embaixo, não é isso? O 1 é somado aqui com o número 4, onde temos 4 mais 1, que é 5, e teremos 2 menos 5. 2 menos 5 também é menor do que 5, então somamos com 10 o 2, né? Teríamos 12 menos 5. 12 menos 5 também é 7, não é isso? Colocamos o 7 e vai 1 aqui para baixo. Então temos 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0, não é isso? Então, 125 menos 48 corresponde a 77 centímetros. Ou seja, a criança cresceu 77 centímetros. Bem, continuando aqui nos exemplos de problemas matemáticos envolvendo transformação de unidades, né? Temos um funcionário empilhou 6 caixas de sapato que totalizou uma altura de 1,2 metros. Qual a altura em centímetros de uma caixa de sapato? Bom, então a questão diz que foi colocado, né, uma em cima da outra, 6 caixas de sapato. E a altura atingida por essa pilha de caixas foi de 1,2 metros. Então a pergunta é, qual a altura de uma caixa de sapato? Só uma caixa de sapato tem quantos centímetros? Bom, então a primeira coisa a fazer é transformar de metro para centímetro. Que já sabemos fazer isso, basta multiplicar por 100. Então, 1,2 metros, você multiplica por 100, que vai ficar, né? 1,2 tem uma casa decimal. Então, essa casa é eliminada por um zero do 100, aí teríamos 12 vezes 10. 12 vezes 10 dá 120. Ou seja, 1 metro, 1,2 metros corresponde a 120 centímetros. Então, essa é a altura de 6 caixas de sapato. Mas a pergunta é de apenas uma caixa de sapato. Qual a altura de uma caixa de sapato? Bom, então para calcular a altura de uma caixa de sapato, basta dividir a altura total, 120 centímetros, pelo total de caixa de sapato. Então fica 120 dividido por 6. Então já aprendemos a realizar essa divisão, armando dessa forma, né? Então analisamos aqui 1 é menor do que 6, não dá para dividir por 6, então andamos mais uma casa, temos o número 12. Então 12 dividido por 6 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 6 é 12. Então 12 menos 12. 12 menos 12 é 0. Baixamos o número seguinte, que no caso é o 0. Baixamos o 0, né? Então teremos 0 dividido por 6. 0 dividido por 6 dá 0. Por quê? Porque 0 vezes 6 é 0. E resta 0. Logo, 120 dividido por 6 é igual a 20. Então, podemos concluir que uma caixa de sapato tem altura de 20 centímetros. Bem, vamos ver mais um exemplo. Então, essa questão diz, um atleta percorre uma prova de 7 km nadando, deve percorrer 6 voltas em uma pista de ciclismo de 4 km e corre um trecho de rua de 18 km. Quantos metros no total esse triatleta percorreu? Bom, então, como podemos observar, a questão fala de trechos percorridos por um triatleta. Então, é importante que o aluno veja separadamente cada trecho desta questão. Então, primeiramente, ele percorre 7 km nadando. Depois, percorre 6 voltas em uma pista de ciclismo de 4 km. Ou seja, uma volta equivale a 4 km. 6 voltas irá corresponder ao produto, à multiplicação, 6, que é o total de voltas, vezes a distância de uma volta, que é 4 km. Então, 6 vezes 4 corresponde a 24 km. E correndo, esse triatleta percorre 18 km. Logo, o total percorrido por esse triatleta corresponde à soma desses trechos, né? No caso, 7 mais 24 mais 18, que dá um total de 59 km. Porém, essa não é a pergunta da questão. Para que possamos resolver a questão, devemos calcular esse trecho em metros.
porque a pergunta é quantos metros no total esse triatleta percorreu. Então, basta passar 59 km para metro. Já sabemos passar de quilômetros para metro, basta multiplicar o valor por 1.000. Então, teremos 59 vezes 1.000, que corresponde a 59.000 metros. Ou seja, esse triatleta percorreu uma distância de 59.000 metros. Bom, caros alunos, essa foi a videoaula referente à atividade 2. Espero que possa ajudar a todos na resolução dessa atividade. E bons estudos e até a próxima videoaula.